irmãos, a paz do Senhor. Eu sou a Patrícia Figueiredo e hoje vamos estudar um pouco sobre o que foi a Reforma Protestante. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Só tu és Deus. Para entendermos esse tema, é importante conhecermos o contexto histórico que serviu de pano de fundo para que ela ocorresse. Por isso, faremos uma breve exposição do contexto da época. Vamos lá? A Idade Média compreende um período aproximado de 1000 anos, entre os séculos 5 e 15, em que a sociedade na Europa, na Ásia Menor e no norte da África passou por diversas transformações políticas, econômicas, religiosas. E no início desse período, o Império Romano dominava a maior parte do Ocidente, porém enfrentava divisões e enfraquecimento no seu poder. Uma das fragilidades do Império era no tocante à prática da religião. E como sabemos, Roma era pagã, politeísta, isto é, cultuava inúmeros deuses e perseguia, até a morte, milhares de cristãos de forma cruel. Apesar do martírio, o cristianismo crescia e permanecia de pé. Então, como tentativa de estabilizar o seu governo, o imperador Constantino, por meio do Concílio de Nicéia, em 325, estabeleceu uma paz religiosa, tendo dado fim à perseguição aos cristãos. Após ele, o imperador bizantino Teodósio I promulgou um decreto declarando o cristianismo religião de Estado e punindo o exercício de cultos pagãos. A partir de então, o cristianismo passou a ser chamado de católico, isto é, passou a ser considerado universal, já que havia se tornado a religião oficial do Estado romano, que era o império que dominava o mundo então conhecido. E foi ali, a partir de sua institucionalização como religião, que a Igreja Católica Apostólica Romana se sobrepôs às demais igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, como a Igreja Grega, a Igreja de Jerusalém e a Igreja Cópita de Alexandria. Já vimos no Gotas de Conhecimento número 22 que desde então o catolicismo passou a absorver práticas e costumes pagãos, o que chamamos de sincretismo religioso. Essa foi uma forma de facilitar a aceitação do cristianismo àqueles que antes praticavam outras religiões. Com isso, a igreja passou por um grande crescimento em quantidade de adeptos, porém foi se afastando drasticamente da doutrina dos apóstolos estabelecida no Novo Testamento bíblico. Com o passar do tempo, a Igreja Católica passou a construir um monopólio, não apenas religioso, como também econômico, detendo muitas propriedades de terra. Além disso, o catolicismo tornou-se eminentemente político, pois a autoridade do Papa impunha-se até sobre a autoridade dos reis, já que estes tinham o seu poder sustentado pela autoridade da Igreja. Após séculos de doutrinas manchadas pelo paganismo e enganada pela falta de conhecimento bíblico, a Igreja Católica passou a enfrentar questionamentos de alguns dos seus estudiosos monges quanto às práticas adotadas em relação à vida cristã e aos cuidados dispensados aos fiéis. A história os classifica como reformadores. Os reformadores, impactados pelas verdades bíblicas, iniciaram um movimento de clamor ao retorno à simplicidade e à verdade do Evangelho de Cristo. Este movimento teve início com os primeiros reformadores e, após eles, teve o seu ápice com Martinho Lutero. O padre John Wycliffe era doutor em teologia e um importante professor da respeitada Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele defendia a ideia de que todo cristão fazia jus ao direito de ler a Bíblia em sua própria língua e não somente em latim, que era a língua romana. No ano de 1370, os livros eram artigos de luxo e a Bíblia era publicada apenas em latim, língua que os próprios padres leigos, por exemplo, não dominavam. John Wycliffe escreveu: visto que a Bíblia contém Cristo, isto é, tudo que é necessário para a salvação, ela é necessária para todos os homens e não apenas para os sacerdotes. Foi por palavras como essas que John Wycliffe foi acusado de ensinar heresias e tornou-se muito perseguido, uma perseguição que chegou ao ápice quando ele realizou a completa tradução da Bíblia para a língua do povo inglês,
tradução conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Esse padre faleceu em 31 de dezembro de 1384. 31 anos mais tarde, ele foi excomungado da Igreja Católica por ter traduzido a Bíblia para a língua do povo. E tamanho era o ódio da Igreja Romana contra ele, que em 1428 seus ossos foram exumados e queimados, e as suas cinzas foram espalhadas pelo rio Swift. Toda essa desonra não pôde conter a chama que já estava acesa pelo conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia. Os escritos de Wycliffe chegaram às mãos de Jan Hus, um padre professor da Universidade de Praga, capital da Boêmia, hoje República Tcheca. O mundanismo do clero da Igreja Romana ofendia Jan Hus, que pregava a autoridade da Bíblia sobre o cristão. Ele padeceu um longo período de prisão e foi condenado pela Igreja Romana a morrer queimado em uma fogueira. Mas a sua morte horrenda, em vez de amedrontar seus ouvintes e leitores, alimentou ainda mais o fogo ateado por seu antecessor, John Wycliffe. Esses dois padres medievais já haviam levantado dúvidas sobre os comportamentos da Santa Sé. O primeiro criticava o acúmulo de poder político e os desvios da Igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. O segundo tecia críticas parecidas contra o enriquecimento da Igreja e a venda de indulgências. Você sabe o que eram as indulgências? Eram documentos vendidos pela Igreja Romana que garantiam, entre outras coisas, o direito ao cristão de morar no céu. A Igreja Romana vendia o perdão de pecados e terrenos no céu por toda a quantia de dinheiro que fosse necessária. O mercado das indulgências era popular. Afinal, havia a ideia de que o perdão de Deus era algo possível de se conseguir em terra pela ajuda material à Igreja. No Brasil, por exemplo, no período colonial, era comum que famílias ricas fizessem doações e financiassem suas paróquias para conseguir a salvação e perdão dos pecados. A insatisfação e as críticas à Igreja Católica tiveram seu ápice em Martinho Lutero, monge agostiniano, doutor em teologia e professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Lutero estava insatisfeito com certas condutas da Igreja, sobretudo com as indulgências, bem como defendia também a leitura individual da palavra, que naquela época era feita apenas por autoridades religiosas e em latim, impossibilitando o acesso da maior parte dos fiéis à palavra de Deus. Assim, Lutero não concebia a Igreja como uma instituição oficial, mas sim ele pregava a noção da Igreja ligada a uma congregação, uma reunião de cristãos para exercer a sua fé. Para que a leitura da palavra fosse possível, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão em 1521. Lutero também tinha discordâncias de conteúdo teológico a respeito da salvação e de outras práticas e ações da Igreja Romana, razão por que elaborou um documento conhecido como as 95 Teses de Lutero. As 95 teses foram enviadas para o arcebispo de Mainz, Alberto de Brandemburgo, em 1517, no dia 31 de outubro. A intenção de Lutero nunca foi dividir a Igreja, mas levantar um debate para que reformas acontecessem. As teses questionavam o comércio da fé pela venda de indulgências, que perdoavam pecados e garantiam terrenos no céu. Essas 95 teses espalharam-se com muita rapidez pela Europa por conta da imprensa, que havia sido criada em 1430 por Johann Gutenberg, a qual permitia a cópia e a impressão de livros em uma velocidade inédita para a época, conquistando muitos seguidores em toda a Europa. Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única regra de fé e conduta para o cristão, a única referência para os fiéis, e que para serem salvas as pessoas não precisavam de intermediários nem da compra de indulgências. A base teológica de Lutero baseava-se no versículo bíblico que afirma que o justo viverá pela fé. Ou seja, se as boas ações tivessem poder de garantir a salvação, não haveria então a necessidade de Jesus ter vindo ao mundo morrer para nos salvar dos pecados. Assim como Wycliffe e Hus, Lutero foi acusado de ensinar heresias e, consequentemente, foi excomungado pela Igreja Romana. Simultaneamente, na Suíça, o padre Ulrico Zwinglio, após passar a entender o que estava escrito na Bíblia,
percebeu como as práticas católicas estavam distantes dela. Ele passou então a pregar tudo o que encontrava na Bíblia, mesmo quando os ensinos diferiam da doutrina da Igreja. A crise chegou ao ápice quando alguns dos fiéis de sua paróquia desafiaram a regra católica de abstinência de carne durante a Quaresma. Zwinglio os apoiou, pregando um sermão sobre a liberdade que Cristo nos dá. Assim, deu-se início a um movimento que clamava por reforma na Igreja Romana. Diante da recusa católica em abrir mão das práticas extrabíblicas e de sua insistência em se colocar acima das Escrituras Sagradas, houve uma ruptura da Igreja. Os fiéis, desejosos de reforma, se uniram aos padres reformadores, o que deu início em 1517 ao que a história denomina Reforma Protestante, comemorada todo dia 31 de outubro pelos cristãos evangélicos em todo o mundo. Após Lutero e Zwinglio vieram também os anabatistas, os calvinistas. Houve um verdadeiro incêndio que devastou a hegemonia católica romana na Europa, em termos religiosos, sociais, políticos e também econômicos. Esse protesto contra a doutrina católica estabeleceu 5 pilares como fundamentos da fé evangélica. São chamados 5 solas. Primeiro, sola fide, que quer dizer somente a fé. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. A intenção de Lutero não era negar a fé, expressa também por obras. Na verdade, nós somos salvos pela fé para as obras. Elas são parte da vida cristã, são fruto da prática cristã. A segunda sola, sola scriptura, que quer dizer somente a Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta, independentemente de qualquer fonte externa. Temos como exemplo os bereanos, considerados mais nobres do que os outros cristãos de sua época, porque tudo o que escutavam iam conferir nas Escrituras. A convicção da nossa fé, gerada e definida pela Palavra de Deus como única orientação. O número 3, solos Christus, somente Cristo. Jesus disse aos judeus para sempre examinarem as Escrituras, pois elas davam testemunho dele. Tudo converge na pessoa de Cristo, desde a criação com o primeiro Adão, bem como o sacrifício de Abraão, até Moisés, quando levantou a serpente no deserto. Tudo já apontava para a salvação por meio de Cristo. Em 1 Timóteo 2, versículo 5, lemos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Número 4, sola gratia, somente a graça. Novamente em Efésios 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A porta de entrada para a graça é a fé. Precisamos crer para entrar na graça de Deus. A salvação só é possível pela graça de Deus. E número 5, soli deo glória, que quer dizer glória somente a Deus. Os reformadores acreditavam que nem mesmo os santos ou papas mereciam a glória que era dada a eles. Sim, eles mereciam honra como autoridade, mas sem colocá-los num patamar divino. Essa sempre foi a conduta dos apóstolos. Em Romanos 11, versículo 36, Paulo resume: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quando entendemos esses fundamentos que os reformadores recuperaram, entendemos a importância de nos manter fixos nele. Na verdade, nunca deveríamos ter nos apartado deles. E sim, nós também precisamos sempre voltar a esses princípios, nos manter em constante reforma. Que Deus nos dê a graça de ter uma fé firme na Palavra de Deus e que não venhamos a nos permitir, em tempo algum, ser como meninos agitados e levados por todo o vento de doutrina, mas que sejamos firmes na verdade, que é a Palavra de Deus. Só tu és Deus, tu és o maior.